Então, 2 Reis 6:8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel, do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela o rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram o que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, e cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-o, e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim, ao entrarem na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O título da nossa reflexão hoje é: vendo e vivendo o sobrenatural de Deus. Vendo e vivendo o sobrenatural de Deus. E esse texto, ele é todo marcado por ações sobrenaturais. Cada ação aqui não é uma ação natural, são ações sobrenaturais, e nós vamos poder ver isso. Esse contexto aqui era um tempo de guerra entre Israel e a Síria. Não era assim, não era uma guerra total, mas era uma guerra parcial. Era como se fosse uma briga por fronteiras. De vez em quando eles queriam espaço, nada diferente do que está acontecendo com a Ucrânia e com a Rússia agora, que tem os rebeldes lá que estão justamente na fronteira e tem uma guerra lá. Então era uma briga nesse sentido. Até porque um rei anterior, que aqui era o tempo do rei Jorão, e quem estava aqui anteriormente era Acabe, pai dele, que havia feito uma aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad. Mas tinha essas questões pequenas, algumas batalhas pequenas. Então esse era o contexto, esse era o rei, e esse era o momento que quem exercia o ministério profético era Eliseu. Eliseu aqui já havia substituído Elias, que havia sido arrebatado, e aí era esse tempo com Eliseu. E aí, o que me chama a atenção é aquilo que está colocado aqui no título, é a questão sobrenatural. A visão do sobrenatural. No verso 17, diz assim: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O moço do profeta, ele tinha saído de manhã,
e ele se depara com aquele exército inimigo cercando aquele lugar. Então ele, pela sua visão natural, ele vê um exército que existia, pessoas tinham ali, era uma visão natural. Mas Eliseu ora, pedindo ao Senhor para que Deus abrisse a visão dele, para que ele visse além do natural. Então o que eu entendo a partir daqui? Existem duas esferas que nos cercam e a quais nós vivemos. Existe a natural, que é vista e alcançada pelos olhos naturais. E existe uma outra espiritual, que é vedada aos nossos olhos naturais. Mas existe um mundo sobrenatural, existe um universo sobrenatural. E por que sobrenatural? Porque ele está acima do natural. O que está acima do natural rege o natural. E o Senhor tem controle tanto do natural quanto o que está acima do natural, porque Ele tem controle de tudo. Por isso que muitas vezes nós vemos na Bíblia, a manifestação da natureza revelando a presença de Deus, ou Deus usando a natureza como instrumento da sua revelação. E na teologia isso tem um nome, teofania. É a manifestação de Deus através das coisas naturais. Moisés viveu uma experiência quando Deus o chama, que ele vê a sarça ardendo e ela não queimava. Ali é a teofania, ali é a manifestação de Deus. E aquilo não era natural. Tira a sandália dos seus pés, porque você está em terra santa. Tinha um natural, mas Deus estava ali. Nós cantamos em um dos louvores aqui, há um homem na fornalha, era o quarto homem ali. E é interessante, porque aquele fogo que estava ali não queimou aqueles homens. Aquilo não é natural. Tanto que depois quem foi jogado lá morreu queimado. Isso é sobrenatural. E nós, muitas vezes, deixamos de experimentar ou deixamos de viver o melhor de Deus, aquilo que Deus tem para nós, porque nós andamos no natural. Não que nós devemos andar somente vendo o sobrenatural, porque senão vira loucura, porque senão eu começo a querer espiritualizar aquilo que não é espiritual. Aí se eu não estou atento, escorrego numa casca de banana, foi o maligno que colocou ali. Não, alguém pode ter deixado e eu, por falta de percepção, eu escorreguei ali. Mas é lógico que nós temos uma batalha enquanto cristão permanente. E tem cascas de banana, irmã Mônica, que é Ele mesmo que vai colocar. Ele vai criar armadilhas para que nós possamos cair. Agora nós precisamos estar atentos naquilo que é natural e naquilo que é espiritual. Por isso que Paulo falou, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, por ninguém é discernido. Ele discerne todas as coisas. É o discernimento espiritual que nós, como cristãos, precisamos ter. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Agora, tem um outro contexto também, quando Paulo falou lá aos Coríntios, quando vocês já eram para estar se alimentando de comida sólida, comendo aquele mocotó espiritual, aquela dobradinha que... A irmã Mônica fez assim, já percebi que eu toquei lá aonde ela fez assim, ela já sentiu até o cheiro, e eu também aqui, o sabor daquele mocotó que deixa a boca colando, Rogério. Esse é que é o bom, Então aquele mocotó espiritual, e Paulo fala, quando vocês tinham que estar comendo mocotó espiritual, vocês estão tomando leite, vocês são crianças, vocês precisam crescer. Aí ele ainda fala, olha, sabe por que tem contenda no meio de vocês? Porque vocês são carnais.
Então é a carnalidade. Então existe a carne, existe o homem natural e existe o homem espiritual. E muitas vezes nós temos que vigiar, muitas vezes não sempre, que a Bíblia nos orienta, para que nós não venhamos a dar vazão à nossa carne, porque a nossa carne é terrível. Nós temos 3 inimigos, que é o diabo, o mundo e a nossa carne. Davi venceu batalhas extraordinárias, mas perdeu para sua carne quando lá do alto do seu palácio olhou Betseba, né? E aí a gente conhece a história, o que aconteceu com ele. Então nós precisamos estar atentos. Então existe uma condição sobrenatural. E esse moço aqui, ele era um moço do profeta, ele caminhava com o profeta. Só que ele não tinha essa visão, esse alcance. E o que o profeta pede ao Senhor? Senhor, abre os olhos dele, ou seja, amplie a visão dele para que ele veja. Troca essa lente aí, né? Bota uma lente de aumento para que ele possa ver. E aí nós corremos o risco, queridos, de caminhar com o Senhor como ele estava, junto do Senhor, porque ele era moço do profeta, ele servia o profeta. Nós podemos servir ao Senhor por anos, né? E caminhar com uma visão limitada. Então que Deus possa ampliar a nossa visão, para que a gente possa ver para além daquilo que nós temos visto. E quando nós não temos esse entendimento, quando nós não temos essa visão, nós podemos incorrer no erro que ele incorreu. É medo. Ele só viu o inimigo. Mas cadê Deus? E aí o profeta fala para ele: olha, fica tranquilo, maior é o que está conosco. 1 João no capítulo 4:4 diz que maior é o que está em nós. Maior é que está em nós, maior é aquele que está conosco. Nós não estamos só. Há um outro na fornalha, ele está conosco, querido. Quando Davi teve aquele combate com Golias, e Golias amaldiçoou Davi, ou quis amaldiçoar Davi, segundo os seus deuses, porque naquele contexto antigo se entendia que quando 2 exércitos guerreavam, na realidade existiam 2 deuses ou deuses envolvidos naquela batalha, e o exército que ganhasse representava o Deus vitorioso. Por isso que Golias vai para amaldiçoar Davi. Mas Davi se contrapõe a ele e diz para ele assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E a vitória veio, porque Deus era com ele. E Davi ainda fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, a circuncisão era um sinal de aliança com Deus, de pertencimento a Deus. Se eu tenho aliança com Deus, ele não tem, um abraço, a vitória é certa, porque Deus é comigo e não com ele. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender, que venhamos a entender isso. A visão natural e a visão sobrenatural. E aí nós precisamos ver e viver. Eliseu, ele viu e viveu. Vamos voltar lá nesse mesmo livro, mas no capítulo 2, de segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 9, e aqui é o contexto que Elias vai ser elevado ao céu, e Eliseu, que era o substituto dele, pede a ele porção dobrada do Espírito. E Elias fala para ele: ó, difícil coisa que você me pediu, mas se você me ver subindo, está feito, está consolidado. E aí no verso 9 do capítulo 2 diz assim: depois de atravessar Elias, disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido.
De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerras e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e os rasgou. De repente, enquanto caminhava, conversava, apareceu carro de fogo e puxado por cavalo de fogo que os separou. Então, o que o moço do profeta viu, Eliseu já tinha visto. Eliseu viu, mas Eliseu viveu o sobrenatural de Deus. Vamos ver o nosso texto base, o verso 12. Diz assim: respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Essa é uma revelação, só uma revelação de Deus, só uma ação sobrenatural de Deus, para fazer um homem ouvir e saber o que o outro fala a quilômetros de distância, em particular em secreto. Isso é sobrenatural, querido. Então ele viu e ele viveu o sobrenatural. Isso é sobrenatural. Deus pode trazer revelações sobrenaturais para mim e para você a respeito de pessoas que nem estão aqui. E Deus pode usar pessoas para trazer revelações para mim e para você. Isso é sobrenatural, não é natural. E nós precisamos estar abertos para a ação sobrenatural de Deus. No verso 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então lhes feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Mais uma ação sobrenatural. Eliseu orou, de uma maneira sobrenatural, aqueles homens se tornaram cegos. Mas a condição, eu entendo aqui, não era uma cegueira física, mas era um entendimento, uma visão do caminho. Porque em seguida, Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Então, como eu falei, essa história ela é toda marcada por ação sobrenatural. Ele orou e fechou o entendimento deles no sentido do caminho. E aí eles foram conduzidos de uma maneira sobrenatural. Verso 20: assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. De uma maneira, de novo, sobrenatural. Um dia eu e você fomos cegos, espiritualmente falando, mas o Senhor abriu o nosso entendimento de uma maneira sobrenatural, numa ação do Espírito, nos curou de uma cegueira espiritual. Paulo era cego espiritualmente dentro de uma convicção que ele tinha de perseguir os cristãos. Ele tinha uma visão de fanatismo dentro do judaísmo e ele perseguia os cristãos. Mas um dia Deus o alcançou, o fez ficar cego, literalmente, né? E ele é levado a uma cidade, ele está numa casa, e o que acontece? Deus fala com um servo chamado Ananias para ir lá, impor as mãos, e cai dos olhos de Paulo como duas escamas. E a visão de Paulo, aquela cegueira, aleluia, aquela cegueira é tirada, a visão é mudada, e de perseguidor a perseguido. Como Deus muda a visão. Então, assim como Deus abriu a nossa visão espiritual, nos curou de uma cegueira espiritual, que Ele possa curar muitas pessoas através da minha vida e da sua vida. Que muitos dos nossos, que muitos familiares, que muitos parentes
que a nossa semelhança são cegos hoje. Que o Senhor possa abrir os olhos dele nesse momento, que o Senhor possa estar tocando, que as escamas possam estar caindo dos olhos, e eles possam ver, assim como nós fomos libertos, fomos curados de uma cegueira espiritual. E aí, isso é uma coisa interessante que a gente não atenta, e a Bíblia nos diz que nós às vezes caminhamos com pessoas que são cegas, querido. Não cegueira natural, mas cegueira espiritual. Aí muito do que essas pessoas fazem, Sueli, é por conta de uma cegueira, eles não têm esse entendimento. E aí persegue como Paulo perseguia, sem entendimento. E é tão interessante que quando as escamas caem e você vê uma transformação, um novo nascimento, né? E você fica maravilhado. Aquela pessoa que tinha um comportamento, que tinha uma vida, passa a ter uma nova vida em Cristo, a partir do novo nascimento, a partir de uma mudança, a partir da cura de uma cegueira espiritual. E nós vemos aqui toda ação sobrenatural. Agora, nós precisamos crer no sobrenatural. E mais que crer, viver o sobrenatural. Lázaro havia morrido. Jesus vem, Maria vai ao encontro dele e fala com ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem o mesmo encontro e fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Entretanto, sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Isso é fé, querido. Aí Jesus falou para ela: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Sobrenatural. Já cheira mal. Lázaro, vem para fora. Sobrenatural. Então, querido, aquilo que você possa ter dado como morto, o Senhor é capaz de trazer a vida. O Senhor traz a vida. Se o tempo seguiu e você fala o tempo passou, Ele é capaz de, como fez com Josué, de uma maneira sobrenatural, fazer retroceder. Porque Ele é Deus. Isso é sobrenatural. De maneira sobrenatural Ele mandou comida do céu, querido. Isso é natural? É sobrenatural. Então nós precisamos crer no sobrenatural e viver o sobrenatural, porque tem coisas que nos cercam, situações que nos cercam, que elas só vão ser mudadas a partir de uma ação sobrenatural de Deus. E é tão impressionante que quando nós vivemos o sobrenatural, a gente fica bobo. A gente custa acreditar que Deus mudou o quadro. Você fica assim, né? Só Deus. E aqui era uma situação que havia um conflito entre dois reis. Sim? Não é o que diz a palavra, não é o que diz o texto para nós. Tinha uma guerra aqui, tinha um conflito aqui. E aí, do lado de cá, que é apontado contra aquele exército, dois homens cercados, o profeta e o seu moço. Do outro lado tinha um exército, não diz aqui o número, mas tinha um exército poderoso cercando ali. Não é isso? E aí dois homens aqui. Aí esses dois homens, humanamente falando, eles tinham condições de derrotar aqueles? Humanamente falando, não. Seria uma batalha perdida, né? Na condição natural, seria uma batalha perdida. Mas existia um rei de um lado, existia um rei do outro. Mas sobre esses reis, existia um outro rei, que é o rei dos reis, que está acima de todo o reino,
que tem o controle de tudo, tem o governo de tudo, que é o nosso general de batalha, não perde uma batalha. E aí Eliseu recorre ao Rei dos Reis, recorre a Deus, recorre a Jesus, lá a Deus. Jesus ainda não encarnado, mas aqui nós recorremos a Jesus. E aí não importa o número que tenha do outro lado, querido, se Ele está conosco, maior é o que está do nosso lado. A vitória é nossa. E existia esse conflito. E aí, no verso 21, diz assim: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, porque eles já estavam em Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordenas que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Convenção de guerra: prisioneiro de guerra não se mata, se aprisiona. É uma convenção. Levantou a bandeira da paz, não se atira nele. Levantou a bandeira branca, ele está coberto. Acenei, me rendi, não tem, isso é convenção. Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer, mandou de volta para o seu senhor. Queridos, mais uma ação sobrenatural aqui. Uma situação que era de morte, uma situação que era de conflito, se tornou numa condição de paz. Eles sentaram à mesa junto e comeram. De uma forma sobrenatural, milagrosa, a paz se instalou. Porque o final dessa história era morte, irmã Mônica. Mas o final dela foi vida, e vida de paz. Porque aquela guerra, de maneira sobrenatural, numa ação do profeta, de Deus através do profeta, se instalou a paz. E aí muitas vezes nós queremos ver o sobrenatural de Deus, vemos o sobrenatural de Deus, queremos ver e vemos milagres extraordinários. Mas a resolução de conflito, a paz que se traz, também é sobrenatural. Porque tem situações como essa aqui que era insolúvel. E tem situações que o conflito já se instalou de tal maneira que não tem resolução. E você diz assim: não tem jeito. Não tem solução. É guerra. É guerra. Só que aqui se estabeleceu a paz. Aqui se estabeleceu a paz. E na ação do príncipe da paz existe a paz. Só ele é capaz de pacificar ambientes em guerra. Só ele é capaz de mudar histórias. Só ele é capaz de tornar inimigos amigos. A Bíblia diz que por ignorância nós éramos inimigos de Deus. Mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Não os chamo mais servo, os chamo amigos. Pacificação entre o homem e Deus. Pacificação entre o homem e o homem. Romanos capítulo 12, no verso 17. Paulo ensinou uma coisa poderosa para aquela igreja. E para nós, Romanos 12, a partir do verso 17.
Romanos 12, 17. Romanos 12, 17 diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Foi exatamente o que o rei de Israel fez. Ele deu comida, deu de beber, querido. E ele não pagou, ele pagaria o mal com o mal. Ele perguntou ao profeta: pai, profeta, posso matar? Posso passar a espada? Ele falou: não, não se paga mal com mal, mas se paga mal com bem. Agora, isso só pode acontecer de uma maneira sobrenatural, porque a minha carne no natural pede para eu fazer diferente. A minha carne pede para eu, mas o Espírito sou ele. De uma ação sobrenatural, como fruto do Espírito. Amor. Você pega lá a relação: amor, paz, benignidade, bondade. Isso é fruto do Espírito. Como fruto do Espírito, eu retribuo o mal com o bem. Só no Espírito, Rogério. Só no Espírito. E o Espírito transforma e faz assim. E aí, nós temos os dons do Espírito. Eu gosto sempre de acentuar isso. Nós temos os dons do Espírito. São coisas extraordinárias, irmã Mônica. Os dons do Espírito, a manifestação dos dons espirituais. Mas nós temos o fruto do Espírito. E nós temos que ter os dois. Nós temos que ter os dons do Espírito, ver a manifestação dos dons espirituais de maneira sobrenatural, como aconteceu aqui. Mas precisamos aqui também ter o fruto do Espírito, que foi visto nesse profeta. Isso é fruto do Espírito, isso é amor, isso é paz. Aí Mateus, no capítulo 5, no verso 7, nós vamos ver o verso 7 e o verso 9. É o sermão, ensino de Jesus. O que o Mestre nos ensina. Mateus 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Não houve misericórdia? Sim ou não? Houve misericórdia. Houve misericórdia com relação àqueles homens. E esse ensino é para nós. A misericórdia, nós temos que exercer misericórdia. É difícil, Sueli? Às vezes é difícil. Mas nós temos que exercer misericórdia. Nós temos um clube de leitura. E ontem nós fechamos um mês de mais uma leitura, né? De um livro chamado Precisamos Falar sobre Kevin, que era um psicopata naquelas questões dos Estados Unidos lá, que de vez em quando alguém entra lá e mata 10, mata 15, mata 20. E a gente olha para aquela situação. Se nós deixarmos a nossa emoção levar, a gente fica doido para esperar Kevin sair para matar ele, ou então entrar lá para pegar ele, né? Mas existe uma coisa chamada misericórdia. Sabe por quê? E aqui diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí às vezes a gente não libera misericórdia para o outro, mas eu quero misericórdia para mim. Então a misericórdia, ela tem um caminho, irmã Mônica, de via dupla. Eu libero misericórdia,
e eu recebo misericórdia. É misericórdia, querido. Porque nós lidamos com cego, lidamos com pessoas sem entendimento. E era essa questão aqui. E aí, no verso 9 aqui desse capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o que o profeta Eliseu fez aqui? Ele pacificou uma situação. Ele pacificou um conflito. Ele pacificou uma guerra. Então nós, como filhos de Deus, somos chamados para ser pacificadores. Pacificadores. Amém? Chamamos para ser misericordiosos e para ser pacificadores, como foi colocado aqui. Atos capítulo 7, e nós já estamos chegando no final. Atos capítulo 7, a partir do verso 51, nós vamos ver parte da história de um homem que me chama muito a atenção, a história dele. Esse homem viu o sobrenatural. Atos capítulo 7, a partir do verso 51. Nós vamos ver a história de Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão é contado lá entre os diáconos, quando tinha uma demanda lá, entre as viúvas, para a questão de alimentação. E os apóstolos escolhem 7 homens, e Estevão é um desses homens. E aí, Estevão, pregando o Evangelho, Estevão falando das boas novas, Estevão foi perseguido por parte daqueles judeus. E aí, eles pegam até testemunhas falsas para depor contra Estevão, para poder parar Estevão, para poder matar Estevão. E aí, a história é longa, mas nós vamos aqui no verso 51, que diz assim: Estevão falando àquele povo: povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjo, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão viu o sobrenatural. Ele viu o céu aberto, ele viu o sobrenatural, mas ele teve misericórdia. Já morrendo, ele teve misericórdia. Senhor, não impute pecado a eles. Sobrenatural, querido. Como é que eu sou apedrejado, Rogério? Como é que eu estou morrendo? Ainda vou pedir misericórdia, clemência para aqueles que estão me matando. Só numa ação do Espírito, só cheio do Espírito, só de uma maneira sobrenatural. Amém? Estevão viu o sobrenatural, mas ele reagiu de uma maneira sobrenatural. E para a gente fechar, Provérbio capítulo 14, verso 12.
E aí nós fechamos aqui. Provérbios 14, verso 12. Só esse versículo. Provérbio 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Caminhos de morte. O caminho que esses homens iam seguir, irmã Mônica, era um caminho de morte. Era um caminho de morte. Mas Eliseu conduz aquela situação, os tira daquela condição e os leva por um caminho de vida. Caminho de vida. Então tem gente que está andando em caminhos de morte, mas precisa ser conduzida por Deus para que ande em caminhos de vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 2022, um chamado para a nossa igreja. Igreja Novos Discípulos, voltar à essência, conduzir pessoas a andar no caminho de vida, a encontrar um caminho de vida e serem livres de um caminho de morte. Sobrenaturalmente, caminho de vida. Aquele caminho era um caminho de morte, mas o profeta troca a visão, muda a visão, para que eles sigam por um caminho que eles encontrariam a paz, no lugar da morte, que daria o final daquele caminho. O final daquele caminho não se tornou um caminho de morte. O final daquele caminho se tornou um caminho de vida. Amém? Então que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração. Precisamos ver e viver o sobrenatural de Deus. Vamos nos pôr de pé.